Olá, meus amores, bom dia. É, eu gostaria de falar para vocês que assim, a saudade só aumenta, né? Eu tô com muita saudade de vocês. Tô sentindo muita falta daquele momento, assim, que a gente ficava junto, as nossas resenhas, aqueles momentos de descontração. Então, assim, eu estou com meu coração, assim, repleto de saudade de todos vocês. E também, assim, hoje eu não estou muito animada porque eu estou um pouco triste, né? Estou um pouco abalada, porque ontem a gente perdeu um colega de infância e é muito doloroso, né? Porque ele foi vítima do Covid e a sua esposa era também amiga de infância, então a gente não pode chegar junto, a gente não pode abraçar, a gente não pode dar aquele apoio, né? Aquele apoio direto, né? Chegar perto dela, sentir aquele calor humano, então assim, é muito triste, né? A sensação que a gente tem é que nada aconteceu e fica aquele vazio, né? Dentro da gente. Então, por favor, meus amores, se cuidem, fiquem em casa, não permitam que esse vírus é, interrompa, né? Toda uma vida que vocês ainda terão pela frente para viver. Bem, como prometido, né, nós vamos dar sequência aqui às nossas aulas e hoje a nossa aula vai ser de Medicina do Trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a NR32. A NR32, como vocês já sabem, é uma ANR que fala sobre a segurança e saúde no trabalho, né, em serviços de saúde. Ela foi publicada, né, no Diário Oficial da União em 2005, dia 16 de novembro de 2005. E a sua última alteração foi no dia 31 de agosto de 2011. Né? Então, é uma alteração relativamente, né, recente, até mesmo não sendo, né, tão recente assim, já faz cerca de 9 anos. Né? Então, 9 anos é muito tempo, muita coisa. O objetivo, né, da NR32, como nós já sabemos, é estabelecer diretrizes básicas de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores, né, que trabalham em hospitais, em postos de saúde, trabalham em ambulâncias, né, nas SAMUs. Então, assim, todo serviço de saúde. Agora, quando a gente fala em serviço de saúde, é óbvio que o que vem à nossa cabeça, mais diretamente, é a questão do hospital. Mas não é só o hospital. Clínicas, consultórios odontológicos, então tudo que se refere, né, à questão da saúde, a NR32 ela está se referindo. Então, para a gente entender melhor, né, o que é que a NR fala sobre o que é serviço de saúde, né? Serviço de saúde é qualquer edificação, ou seja, qualquer prédio destinado, né, à prestação de assistência à saúde da população. E todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Então, um laboratório, né, um serviço de saúde, né, um laboratório de microbiologia, um laboratório de análises, um laboratório de pesquisas. Então, tudo isso aí está sendo referente, né, à questão da saúde. Então, tudo isso aí a gente vai entender como sendo, né, como sendo abrangido pela questão da NR32, certo? E a NR32, primeiro passo, né, e depois das suas diretrizes iniciais, ela vem falar um pouquinho sobre a questão dos riscos biológicos, né? O que são esses riscos biológicos? Deixa eu mudar aqui a canetinha para ver se a gente dá aqui pronto, vou botar aqui um laserzinho. Então, os riscos biológicos, né? Nós já vimos na NR15 a definição de risco biológico, que quando a gente está falando em risco biológico, nós estamos falando em agentes microscópicos, né? Que são os micro-organismos. Mas também a gente vai abranger isso aí, né? Aqui da NR32, quando a gente vai falar da exposição, né? A exposição que vem a ser a probabilidade, né,
Nós vimos que risco é a probabilidade da pessoa se expor ao perigo e daí está susceptível de adquirir uma doença. Ou então um acidente de trabalho. Então, o risco biológico, segundo a NR32, ela vai ser a probabilidade de exposição ocupacional. Nós já sabemos que exposição ocupacional significa no trabalho, né, a agentes biológicos. Então, que agentes biológicos serão esses, né? Serão os micro-organismos, né, que eles podem ser micro-organismos naturais ou geneticamente modificados. Nós sabemos que quando a gente está falando de vírus, de bactéria, existe uma probabilidade muito grande deles estarem passando por um processo de mutação. Então, por isso que esses micro-organismos, eles podem ser geneticamente modificados ou não. É também risco biológico as culturas de células, ou seja, cultura de célula é quando células são coletadas dentro, né, dos serviços de saúde. Vamos pensar, uma pessoa vai fazer uma cirurgia. Essa pessoa vai fazer uma cirurgia, sei lá, de vesícula. Parte, né, dessa vesícula, parte desses tumores, eles são coletados para fazer biópsia. Então, isso aí é uma cultura de célula, certo? E pode ser feita em qualquer parte do corpo, até em serviço dentário pode ser feita essa cultura de célula. Então, isso também é considerado, né, um risco biológico. Os parasitas, de uma forma geral, que nós já estudamos, né, os ácaros, os fungos, as bactérias, os protozoários, são também considerados riscos biológicos, né? E as toxinas também, né, tá dentro do grupo do risco biológico, né, que já foi estudado na disciplina de toxicologia, e também os prions, né, que são proteínas, né, em que elas passam por um processo de animação e elas podem, né, passam também por esse processo de mutação e elas também podem provocar algumas doenças, né, a famosa doença da vaca louca. Então, são também considerados como sendo riscos biológicos. A ANR32, ela traz 4 anexos. E eu já me antecipei, trouxe aqui o anexo 1, que vai dizer, né, como os agentes biológicos, eles são classificados. Então, existem 4 classes de riscos. A classe de risco 1, a classe de risco 2, a classe de risco 3 e a classe de risco 4. Eu pintei cada um aqui, ó, com aquelas cores que nós estudamos na toxicidade da questão dos agrotóxicos. Então, eu botei azul, né, pintei a classe de risco 1 azul, porque ele é um risco baixo, né, ele é individual para o trabalhador e para a coletividade, né, e ele tem uma baixa probabilidade de causar doença. Aí o verde já é um pouquinho mais severo, que é a classe de risco 2. Lembrando que essas cores, fui eu que coloquei, isso não é oficial não, tá bom? A NR, ela vem pretinha, né, das cores normais. Então, eu só apenas coloquei essa cor aqui para que a gente pudesse fazer uma associação e facilitar o processo de aprendizagem. Então, a classe de risco 2, que eu pintei de verde, é um risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, né? Pode causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes, né, de profilaxia. Então, da classe de risco 1 para a classe de risco 2, já aumenta um pouquinho a severidade, porém existe um tratamento. A classe de risco 3, né, ele já é um risco elevado, já tem um alerta aí, por isso que eu pintei de amarelo, né, um alerta aí. Então, risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade de disseminar para a coletividade. Então, a classe de risco 3 são agentes biológicos que podem provocar doença no trabalhador e isso pode gerar uma epidemia ou uma pandemia. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. A gente pode pensar aí um H1N1, né? Então, assim, que pode estar dentro, né, dessa classe de risco 4. E a classe de risco 3. E a classe de risco 4, risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade.
apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento, que é justamente a questão do Covid-19, né? Então, ele é um vírus que está classificado dentro da classe de risco 4, porque ele tem um elevado grau, né? É um risco de elevado grau para o trabalhador e existe uma grande probabilidade de disseminar para a coletividade e não existe um tratamento eficaz, né, para a sua profilaxia. Então, nós temos que ficar muito alerta em relação a isso aí. Bem, entrando aqui na questão, né, da NR32. O que é que a NR32 fala sobre a questão dos programas de prevenção? Então, o próprio PPRA, que foi descrito lá na NR9, ele é citado aqui na NR32, e a NR32 fala da importância de, quando, né, da elaboração do PPRA, certo? Se dê muito ênfase à questão do risco biológico. Né, o PPRA, previsto na NR9, né, na sua fase de reconhecimento, dos riscos, deve conter, né, aquela classificação que nós acabamos de citar, e tem que ser citados, né, no PPRA quais são esses agentes biológicos que existem naquele determinado ambiente de saúde. Então, na primeira parte do PPRA, que é a identificação dos riscos, né, em função da localização e da característica do serviço, tem que ser colocado no PPRA o quê, né? As fontes de exposição, né, e os reservatórios onde esse risco biológico está, como é a via de transmissão e a via de entrada desse risco biológico, como acontece a transmissibilidade, a patogenicidade, a virulência do agente, como se dá a persistência do agente biológico no ambiente. Então, se ele vai permanecer naquele ambiente, como se dá essa sua persistência lá. Então, assim, tem que ser feito um estudo muito detalhado acerca da questão do comportamento dos agentes biológicos, né? Tá aí a importância dos biólogos, para citar, né, como é que se dá a questão, né, do nicho, do habitat daquele micro-organismo que está presente naquele ambiente de saúde. Tem também, né, que ser colocado no PPRA, estudos epidemiológicos ou dados estatísticos. Por exemplo, já houve epidemia relacionado àquele agente que existe naquele ambiente de trabalho? Vamos dizer que eu vou fazer um PPRA de um posto de saúde localizado no bairro Barrogas, na cidade de Mossoró. Então, eu vou fazer um levantamento de estudos. Que doenças são mais comuns naquele setor ali? Aí, vamos dizer que seja a hanseníase. Então, eu vou fazer um estudo epidemiológico dessa hanseníase. Quantas pessoas foram infectadas, quais foram as formas de tratamento, há quanto tempo aquilo ali. Então, isso aí é um estudo epidemiológico. E também, né, eu vou colocar outras informações científicas. Bem, existe aqui algumas epidemias, alguns surtos, né, algumas endemias relacionadas à questão da hanseníase. Então, quais foram as medidas de controle? O que é que foi feito? Então, tudo isso é importante, né, e deve estar contido, né, deve constar na questão do PPRA. Então, vocês podem me perguntar, professor, então quer dizer que a gente, né, como técnico de segurança, a gente não tem como elaborar o PPRA sozinho? Não. A gente vai ter que contar com a ajuda das pessoas que trabalham ali naquele setor, né? Se já for um ambiente que já esteja funcionando há um certo tempo, nós temos que contar com a ajuda dos profissionais, né, até no fornecimento de documentos, para que a gente possa fazer uma análise e, a partir dessa análise, coletar essas informações, compilá-las e assim, né, inserir no PPRA. Então, o PPRA do Serviço de Saúde é um PPRA que ele deve obrigatoriamente ser elaborado no coletivo, porque só o pessoal da área de segurança do trabalho
vai ficar muito complicado fazer a elaboração, tá bom? Bem, o segundo passo, né, do PPRA, a avaliação do local de trabalho, né, e do trabalhador. Então deve ser considerado, né, a finalidade, descrição do local de trabalho, a organização e os procedimentos, a possibilidade de exposição, as atividades que são realizadas naquele local de trabalho e as medidas preventivas. Isso aqui já é muito comum. E isso aqui já é feito, né, em todos os PPRAs que são elaborados em todos os locais de trabalho, conforme a NR9. Então, assim, dizer como é o ambiente, quais são os procedimentos que são realizados, né, como é a forma de exposição, quais as funções que são desenvolvidas, as medidas de controle que são adotadas. Então, isso aí também já é comum no PPRA segundo a NR9. Bem, isso aqui nós já sabemos, né? O PPRA ele deve ser reavaliado uma vez por ano, certo? Ou, né, ele pode ser reavaliado antecipadamente, antes de um ano, caso, né? Sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho, que possa alterar a exposição a agentes biológicos, ou se houver, né, análise dos acidentes e incidentes e assim o determinar. Os documentos que compõem o PPRA deverão estar disponíveis aos trabalhadores. Olha, elaborado o PPRA, ele tem que ser apresentado aos trabalhadores, porque se você elabora um PPRA e os trabalhadores daquele ambiente não têm conhecimento, gente, é um documento inútil, que só vai servir para quando o Ministério do Trabalho vier fiscalizar o hospital ou o serviço de saúde. O PPRA tem que ser do conhecimento de todos. Todos têm que ter conhecimento para que ele realmente seja eficaz, tá certo? Então, o PPRA, ele é elaborado, é feito um programa, e quando ele completar um ano, né, que foi elaborado, ele deve ser reavaliado, analisar o que foi positivo, o que não foi, né, o que foi possível realizar dentro do cronograma, o que foi alterado, para que possa ser feita uma análise e a cada vez, né, a cada ano, aquele documento ele vai sendo melhorado. E o ambiente, né, de trabalho no serviço de saúde esteja cada vez mais seguro. Bem, e o PCMSO, né? O PCMSO, ele vai seguir também as mesmas regras, né, do PCMSO da NR7, que nós já tivemos uma aula sobre a questão do PCMSO. Então, olha, o reconhecimento, né, e a avaliação dos riscos biológicos, que deve ser baseado no PPRA, como nós já falamos, tem que ser dito no PCMSO, né, a localização das áreas de riscos, a relação contendo a identificação dos trabalhadores, né, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos, a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos, né? E também, né, uma coisa que não pode faltar no PCMSO de serviço de saúde é a questão do programa de vacinação, que mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona esse programa de vacinação, certo? E como nós já sabemos, gente, tem que ser elaborados os ASOs, né, tudo conforme a NR7. E, como é dito na NR7, né, em relação à questão dos ASOs, né? Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro posto, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico, né, e responsável pelo PCMSO. Por quê? Para ser realizado um novo ASO, que é aquele ASO de mudança de função. Com relação, né, à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, né, deve existir sim toda essa tratativa em relação à questão da exposição acidental. Vamos imaginar que alguém, né, um técnico de enfermagem vai aplicar uma injeção e de forma acidental a pessoa se fure. De repente é um bebê que se mexe muito, né, e a técnica de enfermagem, né, ela vai, sofre uma perfuração com a seringa que está contaminada. Então, assim, deve, né, existir dentro do serviço de saúde um documento, certo, que vai tratar sobre essa questão
dos acidentes, né, que ocorre de forma não prevista. Então, tem que haver toda uma tratativa para isso aí, que também pode vir contido dentro do PCMSO. Então, o que deve ser analisado em relação à exposição acidental aos agentes biológicos, né? Então, os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção e soroconversão, né, das doenças, ou seja, se a pessoa, né, se expôs de forma acidental ao risco biológico, tem que ter procedimentos que devem ser adotados, né, em relação a isso aí. A pessoa deve fazer um exame, a pessoa deve ficar em repouso. Então, o que é que o hospital vai falar sobre isso aí? Então, as medidas de descontaminação no local de trabalho também devem ser elencadas. O tratamento médico de emergência, que nem os trabalhadores deverão estar submetidos. A identificação dos responsáveis, né, pela aplicação das medidas, isso é muito importante. Então, vamos dizer que alguém se acidentou. Então, é muito importante que se diga quem é a pessoa responsável dentro do PCMSO, que vai dar todo um direcionamento, né, para a realização dessas medidas. Isso é fundamental, porque se não houver a indicação do responsável, vai ficar todo mundo assim, vamos procurar quem, né, quem é que vai nos socorrer, né, e agora quem poderá nos defender. Então, tem que ter aquela pessoa exata, né, que ela vai dar as diretrizes, né, do que deve ser feito no momento da ocorrência do acidente. Isso é muito importante. Isso é questão de organização e também, né, de agilidade. A relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores, a forma de remoção para atendimento dos trabalhadores, a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais. Então, tudo isso aqui, né, agiliza bastante a questão do atendimento às vítimas de acidente, né, por risco biológico. Então, é muito importante manter isso aqui dentro do PCMSO, dos serviços de saúde. E também, né, essas medidas a gente vai encontrar em outros PCMSOs, por exemplo, da zona rural, né, e a gente vai chamar de plano de emergência, né, que vão ser documentos bem parecidos. O PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, bem como da inspeção do trabalho. Então, o PCMSO deve estar no ambiente de trabalho e, assim como o PPRA, ele deve ser do conhecimento de todos os funcionários. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a CAT, né? Isso é um direito do trabalhador, nós já falamos muito sobre isso. A CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, ela deve ser preenchida por qualquer pessoa e que ela é feita, né, de forma virtual. É só acessar o site do INSS que você consegue emitir a CAT, né? E o trabalhador se acidentou, o INSS deve ser comunicado, porque isso é um direito do trabalhador. A CAT, ela vai assegurar o direito ao trabalhador de conseguir, né, um auxílio doença, um auxílio acidente, caso o trabalhador precise. Então, é muito importante. Emitiu a CAT, uma via deve ser arquivada na empresa, né, no serviço de saúde, e uma via deve ser dada para o trabalhador. É um direito que ele tem, porque quando ele está com a sua via, ele já pode ir ao INSS diretamente e requerer seus direitos, ok? Bem, das medidas de proteção, né? Isso aqui é muito, muito importante, então a gente não pode, né, esquecer isso aqui, porque isso aqui são medidas básicas, mas muitas pessoas elas passam despercebidas. Então, todo local onde existe a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo. Em todo ambiente de saúde tem que ter um lavatório, uma pia que seja exclusiva para o pessoal. Deixa eu marcar aqui, ó. Exclusiva para a higiene das mãos. Provido de água corrente, sabão líquido, toalha descartável, lixeira,
né, provida de sistema de abertura sem contato manual. Então tem que ter uma pia que seja exclusiva para o pessoal de saúde, não pode ser utilizada para mais nada. Então tem que ter sabonete líquido, porque é mais higiênico. A toalha tem que ser descartável. Imagine no ambiente de saúde, uma toalha de tecido, onde cada pessoa vem e enxuga as mãos. Então é algo inadmissível, que é capaz de transmitir uma série de agentes microbiológicos. Então a toalha ela tem que ser descartável. E o lixeiro, ele tem que ser, né, ele tem que ter um pedal para ele ser aberto com o pé. Não pode, né, ter um lixeiro onde a pessoa abra com a mão, tem que ser com o pé. Isso aí são medidas de higiene e elas são obrigatórias, né, no serviço de saúde. Nós sabemos que o serviço de saúde tem quartos de isolamento, né, que a gente vai chamar de quarto de enfermaria. Então, o quarto ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes e doenças infecto-contagiosas deve ter um lavatório em seu interior, né? Fica até mais prático e mais seguro. O quarto para pessoas, né, com doenças infecto-contagiosas tem que ter aquele banheiro, né, específico para aqueles pacientes. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos e deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Então a pessoa mesmo de luva tem que lavar a mão com sabonete líquido? Sim. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica, né? E o médico ele vai avaliar, a pessoa está com ferimento, gente, é ambiente de saúde. Eu estou com um ferimento, eu estou com uma micose, como é que eu vou trabalhar, né? Eu posso transmitir, né? Caso eu tenha algum agente, né, infeccioso, eu posso transmitir isso aí para alguém. E também, como eu vou ter um ferimento, vai ser uma porta aberta para que eu também sofra o processo de infecção. Então, a pessoa no serviço de saúde, ela só pode trabalhar se um médico fizer uma avaliação e disser, não, isso aqui não tem problema. Então ele disser, não, isso aqui você vai ter que aguardar para que você fique, né, curado. Então, assim, tem que passar por um processo de avaliação, porque isso também é muito arriscado. Bem, o que é que compete, né, aos gestores do serviço de saúde? A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, né? Nós já falamos sobre isso. O ato de fumar, não é permitido fumar em serviço de saúde, não pode, apesar de nós conhecermos, né, muitas pessoas da área de saúde que fumam, mas no ambiente de trabalho não pode, né? Isso aqui a gente não precisa nem discutir, porque nós já sabemos os motivos. Uso de adorno, gente, ó, relógio, anel, aliança, colar. Muitas vezes, o pessoal hoje em dia, ó, fone de ouvido, certo? Unhas, né, postiças, tudo isso tem que ser evitado. O ambiente de trabalho não combina com a questão do adorno. Até porque quem é da área de saúde não precisa botar nenhum enfeite no cabelo porque vai à touca. Não precisa colocar enfeite nas mãos porque vai estar de luva. Não precisa passar maquiagem porque vai estar de máscara. Então, assim, não compete essa questão dos adornos. Relógio adorno, aliança adorno, brinco adorno, batom, cílio postiço. Então, nada disso convém para que as pessoas trabalhem, né? Para que as pessoas que trabalham no ambiente de saúde. Então, evitar tudo isso. Até porque esses adornos, eles podem ser agentes de contaminação. Já que a gente está falando em adorno, né? A gente está fazendo a campanha Fique em Casa. Mas caso você precise sair, né? Saia de luva, saia de máscara e não use adorno. Viu, Shirley? Brincos, não use. Batom não precisa. Nesse momento de pandemia, a gente tem que guardar esses nossos adornos, né? Essas nossas biju, pra gente deixar, né? Pra usar num outro momento. Pra sair de casa, né? A gente deve deixar tudo isso aí em casa.
Professora, você está usando aí um colarzinho, um brinquinho, mas é porque eu estou em casa, eu quero estar com uma boa aparência para vocês. Assim, caso, né, numa situação muito extrema, se eu precisar sair, com certeza tudo isso aqui vai ficar em casa, porque meu rosto vai estar coberto com uma máscara. Bem, dando continuidade, né? E o manuseio de lentes de contato também não pode. Até lente de contato, você pode até ir com a sua lente de contato, mas você não pode estar manuseando. Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho não pode, né? Não pode guardar alimentos em locais não destinados para este fim. Gente, por que tem esse item aqui? Se vocês forem a um posto de saúde, a um hospital, vocês vão observar geladeiras. Essas geladeiras, né, principalmente se vocês forem trabalhar numa empresa que seja de grande porte, né, que tenha uma enfermaria, você vai encontrar uma geladeira. E a geladeira, ela é exclusiva para guardar vacinas, medicamentos, soros. Então, gente, esses locais destinados à conservação de medicamentos e vacinas é somente para isso. Aí eu trabalho no posto de saúde, tem lá o refrigerador para as minhas vacinas, aí eu guardo uma fruta que eu vou comer mais tarde. Gente, não tem lógica, né? Então, o ambiente de posto de saúde não é para a gente estar guardando nossos alimentos, tá certo? Então, a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim, né? E também a questão do uso de calçado aberto. Hoje em dia, né, é muito comum ver os profissionais da área de saúde usando uma meia branca e um sapatinho, agora que tá com um sapatênis, né? Que tá na moda e é bem legal. Então, assim, nada de calçados abertos, né? Pelos motivos já expostos. Até a gente, como visitante, né? A gente tem que observar isso aí. Se tem um parente meu que está internado, eu não preciso, né? Já que eu vou ser acompanhante, não precisa, né? Eu ir de chinela, de sapato aberto, vá com o sapatinho fechado. Se você bota uma meia, evite o adorno, evite o batom, né? Brinco, relógio, porque quanto menos a gente se expor, mais a gente se preserva, mais a gente preserva a nossa saúde, tá bom? E as vestimentas, né? Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, né? Então, normalmente aquela vestimenta branca, uma vestimenta mais confortável, né? Uma roupinha mais de algodão. Hoje em dia se usa muito leg, né? Então, é a questão mais confortável. E tem a questão do jaleco que as pessoas utilizam. A vestimenta ela deve ser fornecida, né? Sem ônus para o empregado, ela tem que ser... A farda, né, ela tem que ser dada ao trabalhador de forma gratuita. Eu destaquei aqui de vermelho. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas, né? A gente vê muita gente saindo do hospital, aí sai com o jaleco, tá todo contaminado. Onde eu passar, eu vou contaminar as pessoas. E da mesma forma, eu saio com meu jaleco, vou almoçar, gente. Aí o ambiente que eu trabalho, que eu fui almoçar, tem muita gente. Ele está todo infeccionado, né? Então, assim, desculpe, vai estar todo infectado. Então, da mesma forma, os EPIs que eu vou utilizar, então, EPIs e fardamento e vestimenta tem que ficar no local de trabalho. Eu não posso sair, porque se eu sair com meus equipamentos, né, com minha roupa, eu vou levar, né, doença para o meio ambiente e também da mesma forma eu vou trazer. Então eu tenho que me preservar e preservar a saúde do outro. Então o empregador deve providenciar locais apropriados para o fornecimento de vestimentas limpas, né? Depois de usar, tem que ser desinfectado, né? Tem que ser higienizado no próprio local de trabalho. E a higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, né, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas, e quando houver contato direto com vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. Já deve existir um local, né, no serviço de saúde, onde a pessoa, o profissional, o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele
terminou o procedimento cirúrgico, ele já retira aquela vestimenta, já toma um banho e já fica higienizado. E o próprio hospital, né, o próprio serviço de saúde vai se responsabilizar pela higienização daquela vestimenta, né, e daqueles equipamentos de proteção individual. Os EPIs, né, os instrumentos de trabalho, né, os equipamentos de proteção individual são descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Não adianta nem a gente entrar muito nesse mérito aqui, porque a gente sabe que é obrigação, né, do serviço de saúde, porém, a gente está passando por um problema muito grande, né, na atualidade, onde os profissionais de saúde estão tendo de improvisar alguns equipamentos, porque o hospital ele não está tendo, né, como fornecer. Então isso é no mínimo um absurdo, né? Então, como o profissional de saúde ele vai trabalhar, se expor a risco biológico sem ter a mínima proteção, né? Que é a questão dos equipamentos de proteção individual. Então é muito complicado tudo isso aí, certo? Mas isso aí não é um problema só no Brasil não, viu gente? É um problema mundial, né, que está acontecendo em relação à questão dos EPIs. Mas não deixa de ser uma falta de planejamento, uma falta de organização e respeito à vida humana. O empregador, né, ele deve garantir a conservação e higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. Então isso aí é óbvio, né? Todo material de trabalho ele tem que ser esterilizado, ele tem que ser higienizado. E também, né, o próprio hospital ele tem que providenciar recipientes e meios de transporte adequados de materiais infectantes, né, fluidos e tecidos orgânicos. Então, assim, houve uma cirurgia, né, alguém foi retirado um órgão de uma pessoa. E como transportar aquilo ali? Então, tem que existir no hospital um meio adequado de acondicionar, que isso aí a gente vai chamar de expurgo, que é o local do hospital onde esses resíduos, né, cirúrgicos, que são os tecidos orgânicos, os fluidos, né, que são materiais extremamente infectantes, eles têm que ser acondicionados no expurgo, eles têm que ser transportados através de um carrinho, né, e de forma lacrada, certo? Não pode ser a céu aberto, não pode ser nada aberto, tem que ser lacrado e ele tem que ser transportado para um depósito temporário e tem que vir uma empresa terceirizada para fazer a coleta desse material e dar a destinação final correta. E tudo isso aí, né, tem que estar descrito no programa de gerenciamento de resíduos, e que esse programa ele deve ser elaborado à parte, né? É um programa que todo o setor de saúde tem, que é um PGR-SS, né, que é Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Hospitais, clínicas odontológicas, né, clínicas, tem que ter esse documento. Então, é um documento à parte, que é de destinação e de gerenciamento dos resíduos gerados no setor de saúde. E esse material, ele tem que ser transportado da forma mais correta possível, para evitar a contaminação do trabalhador. Quem trabalha no setor de saúde, né, tem que passar por um processo de capacitação sobre a NR32, sobre o PPRA, o PCMSO, e assim, o hospital, né, o serviço de saúde, ele tem que fornecer essa capacitação. Então, o empregador ele deve assegurar a capacitação dos trabalhadores antes do início das atividades, de forma continuada, né, devendo ser ministrada, né, sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores, dos agentes biológicos, durante a jornada de trabalho. E essa capacitação tem que ser ministrada por profissionais de saúde familiarizado, não pode ser qualquer um não. Deixa eu ver aqui, marca texto aí. Profissionais de saúde, deixa eu voltar aqui, marca texto. Profissionais de saúde, olha, familiarizados, que conheça aquele ambiente. Não adianta chamar uma pessoa, não adianta chamar um médico francês para dar um treinamento se ele não conhece o ambiente de trabalho que
ele vai formar as pessoas. Tem que ser alguém que tenha conhecimento de causa, né? Que seja familiarizado com aquele ambiente. Então, isso aí é muito importante. E essa capacitação, ela já deve vir prevista no PCMSO, né? A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e a identificação de novos riscos biológicos já deve incluir, né, os dados que existem em relação, né, a esse novo agente biológico, esse novo risco, que medidas de controle, né, devem ser implantadas no ambiente de trabalho para que minimize a exposição, como devem ser as normas e procedimentos de higiene, como deve ser feita a utilização dos equipamentos de proteção coletiva e individual, como deve ser feita a vestimenta de trabalho. Vamos dizer que o hospital, né, contratou aí novos medicamentos para serem aplicados, né? Então, através de alguma coleta de cultura. Então, quando houver uma novidade, né, dentro do setor de saúde, as pessoas elas têm que estar capacitadas para isso aí. Então, medidas de prevenção de acidentes e incidentes, medidas a serem adotadas pelos trabalhadores, tudo devendo ser descrito já e previsto no PCMSO. O empregador ele deve comprovar, né, que foi feita essa capacitação e o trabalhador ele deve receber um certificado dizendo o conteúdo que foi ministrado, a carga horária, né, e etc. Os trabalhadores e empregadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho quando houver o Serviço de Segurança de Saúde, né, que é a CIPA. Então, sempre que existir um acidente ou incidente, todos devem ser comunicados. Isso aí a gente já sabe, porque, segundo o BIRD, né, como nós já vimos, a informação é uma das medidas mais eficazes em relação à questão do controle de acidentes que existe dentro do ambiente de trabalho. E quando, né, existe um acidente ou incidente, as pessoas são comunicadas, isso é muito importante, porque vai servir, né, de aporte, de argumento, vai servir vai ser uma forma para que as pessoas elas possam agir da forma mais correta possível, né? E tem algumas observações, gente, que a gente tem que perceber, tem que ter na nossa mente de forma muito clara, que também a gente já sabe, né? Vamos só até aqui fazer dar só assim um destaque, que a gente tem que entender em relação à questão dos ambientes, né, de serviço de saúde. Por exemplo, os colchões, colchonetes e demais almofadas devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo a desinfecção e a fácil higienização, certo? Então, no serviço de saúde, esses colchões utilizados, eles devem ser confeccionados da forma que garanta a melhor higienização possível. O revestimento não pode ter furo, rasgo, né? Isso a gente já sabe. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Então, tem que existir no ambiente de trabalho um depositário que seja de uso exclusivo para as pessoas que vão trabalhar com objetos perfurocortantes. Então, eles têm que ser exclusivos, por quê? Porque o descarte também tem que ser previsto dentro do Programa de Gerenciamento de Resíduos. Então, esse material, seringas, né, agulhas, até próprios bisturis, tem que ter o descarte, né, da forma mais correta possível. São vedados, né, o reencape e a desconexão manual de agulhas. Não sei, o reencape é quando alguém, né, vai aplicar uma injeção, aí tem aquela tampinha da agulha, então isso aí chama reencape. É quando você usou a agulha e você quer colocar a tampinha, então isso não é permitido, porque às vezes quando você vai tentar fazer um reencape, você pode se furar. Então, o reencape, ele é proibido, né? Então, ele é vedado, não pode ser feito o reencape, apesar da gente ver muitos profissionais de saúde fazendo o reencape, mas isso não é permitido, isso é vedado,
tá bom? O empregador deve elaborar e implementar o plano de prevenção de risco de acidentes com materiais perfuro-cortantes, que deve existir também, é um dos anexos da NR32 que fala sobre isso aí. As empresas que produzem ou comercializam materiais perfuro-cortantes, né, devem disponibilizar para os trabalhadores do serviço de saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança. Então, a própria empresa já deve, né, dispor de uma capacitação para os profissionais que vai trabalhar com esse tipo de material. Bem, como eu já falei, né, o PCMSO tem que prever um sistema de vacinação dos trabalhadores. Isso é fundamental, né? Quem trabalha na área de saúde não pode, né, deixar despercebido essa questão da vacinação. Então, todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B, né? E todas as vacinações estabelecidas no PCMSO. Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos, a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deverá fornecê-las. O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação, né? Porque todo trabalhador ele vai ter um prontuário e tem que ser registradas as vacinas e tem que ser feita uma análise. Elas estão sendo eficientes, né? Qual foi o resultado, né, que foi obtido em relação a esse programa de vacinação? Para se ter, né, subsídio, para se ter informações acerca da eficácia ou não desses tratamentos. A vacinação deve ser registrada, como eu já falei, né, e deve ser fornecida ao trabalhador comprovando das vacinas, né, que é aquele cartãozinho de vacina que todos nós temos. Nós já falamos dos riscos químicos. Deixa eu voltar aqui, né? Nós já falamos dos riscos químicos e eu vou parar, né, essa aula aqui agora para que ela não ficar muito extensa. Nós já estamos com 47 minutos de aula e vou tomar uma aguinha e depois eu volto, né, pra gente gravar a nossa segunda parte da aula sobre a questão da NR32.